quando esconderá teu rosto? A tristeza me persegue em meus dias. Eu, porém, confio em ti. Tua graça inunda o meu coração. De alegria cantarei ao Senhor por todo o bem que fez, por tudo que tu és em mim. São teus olhos em mim, certamente Eu perecerei. eu não posso andar sozinho. Sem tua paz, sem tua mão, não Viverei. Eu não posso andar sozinho em meus dias. Eu, porém, confio em ti. Tua graça inunda o meu coração. De alegria cantarei ao Senhor por todo o bem que fez, por tudo que tu és. Eu, porém, confio em ti. Tua graça inunda o meu coração. De alegria cantarei ao Senhor por todo o bem que fez, por tudo que tu és em mim. Esperarei, tu és a minha canção. Sei que dentro de mim tua paz reinará. Esperarei, tu és a minha canção. Sei que dentro de mim tua paz reinará. Eu, porém, confio em ti. Tua graça inunda o meu coração. De alegria cantarei ao Senhor por todo o bem que fez, por tudo que tu és. Eu, porém, confio em ti. Tua graça inunda o meu coração. De alegria cantarei ao Senhor por todo o bem que fez, por tudo que tu és em mim. Viagem pela vida, tantas vezes me perdi. Nada fazia sentido até. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. É uma grande alegria poder te receber aqui nas nossas entrevistas e hoje eu tenho dois convidados muito especiais aqui com a gente.
nós vamos conversar sobre algo muito importante que talvez você precise aprender aí sobre a sua igreja, e pode ser que essa seja uma entrevista que coloque muitas perguntas na sua cabeça, mas também pode trazer muitas respostas para você. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui 2 pastores do mesmo presbitério que eu, e eles vão se apresentar, vocês vão poder conhecê-los, aonde eles estão atuando, e nós vamos conversar muito aqui sobre a igreja local, e logo vocês vão saber sobre o que é. Eu tenho aqui hoje o pastor Amado e o Diego. Vocês podem apresentar para a gente, por favor, o pessoal conhecer vocês? Beleza, eu sou Amado, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Memorial, aqui de Valadares. Estou no meu primeiro ano lá, cheguei agora, começando em janeiro, já com um desafio enorme pela frente, mas com muita paz também, muita gratidão a Deus por estar ali com aquele povo tão abençoado, né? E estamos aí na luta. Amém. Amém. E você, Diego, apresenta aí para o pessoal te conhecer. Bom, meu nome é Diego, eu tenho 40 anos, faço 41 esse ano, casado com a Leila, pai do Diogo, do Tiago, da Clara. Estou como pastor na Igreja Presbiteriana Monte Sinai, é uma igreja que também passa por um processo de revitalização. E, além de viver na prática a revitalização, né, junto com o Amado e com outros irmãos, a gente tem estudado esse tema e buscado aprofundar, compreender, né, os sintomas de uma igreja que precisa de revitalização e, ao mesmo tempo, buscar as saídas que o Evangelho nos traz para a gente voltar à vitalidade como igreja. Muito bom. E, assim, antes da gente... eu queria começar com vocês aqui sobre os sintomas. Sim. Porque é importante a gente poder diagnosticar aí quais são os problemas que existem dentro da igreja para que a gente tenha essa ideia de que ela precisa ser revitalizada. Mas só para quem está assistindo a gente, se é que existe uma definição para isso, o que seria uma revitalização de igreja? O que é uma revitalização de igreja? Ordem alfabética, Amadinho? Vai lá. Não, pode ir. Bom, ô João, quando eu penso em revitalização, se você me permite, eu acho que vale a pena a gente pensar no que não é também. Uhum. Porque existe uma confusão na cabeça de muitos líderes, porque quando a gente pensa em revitalizar uma igreja, tem gente que associa com você fazer uma boa reforma na estrutura predial da sede da igreja. Uhum. Isso é coisa boa, a gente sabe que é bom e é necessário periodicamente, mas não é necessariamente a revitalização, não é disso que a gente está falando. Ou trazer a modernidade para a vida da igreja, né, em transmissões e recursos. Hoje, né, a gente tem uma polêmica com a cor da parede, se é parede preta e tal. E tem gente que acha que isso é revitalização. Eu não estou falando que essas coisas são ruins, né, muito pelo contrário, eu acho que tem aspectos positivos em tudo isso. Mas isso não é revitalização, somente isso não é revitalização. Eu penso na revitalização como um retorno ao Evangelho, no sentido de a submissão da igreja novamente à missão que Jesus nos comissionou. Uhum. Nós voltarmos e refazermos um compromisso de fazer aquilo que ele mandou a gente fazer, que é o propósito pelo qual ele nos fez, nos salvou e nos deu o seu Espírito. Então, assim, a princípio, de maneira bem objetiva, eu olho muito nesse aspecto. É um retorno à missão. Eu acho que é uma boa resposta. Muito bom. Você tem algo a acrescentar? Não, eu tava aqui pensando enquanto o Diego falava, realmente há essa confusão, né? O pessoal acha que revitalizar tem a ver com fazer reforma estrutural, né? No patrimônio da igreja, etc. Mas é bom pontuar também que dentro de um processo saudável de revitalização, há momentos em que as reformas também são necessárias. Uhum. Né? Eu conheço um caso que já passei por ele no passado, em que a igreja carecia de um processo muito urgente de revitalização. Ela dava sinais claros de uma igreja que estava caminhando para talvez um alerta grave de falência, né? Mas dentro do processo de revitalização
cabia também uma reforma estrutural em algumas coisas, né? Importante. Porque assim, não é a revitalização em si não é a reforma estrutural, mas quando você passa pelo processo de revitalização, você pode incluir também dentro do quadro a necessidade em algumas questões que são particulares. Por exemplo, se você está num culto à noite numa igreja em que você olha para a iluminação da igreja, ela está fraca, aquela luz ruim lá dentro, o pessoal não consegue ler direito, né? Às vezes tem uma lâmpada fluorescente daquela antiga que o reator não está muito bom mais, ela está piscando, né? E fica dando aquele flashzinho igual igual aqueles flash de balada, né? Fica trem piscando na cara da pessoa e aquilo ali incomoda. E lamentavelmente você vê isso às vezes. Um desmazelo, um desleixo. Acústica da igreja. Acústica. Né? Isso, a gente tem coisas que a gente precisa mesmo investir para fazer. Elas ajudam, elas cooperam no processo de revitalização. Tá? Mas Você fala de duas coisas importantes dentro da igreja, né? Que é ler bem e escutar bem, né? Sim. A pessoa tem que ler bem a Bíblia que está na frente dela e escutar muito bem o que você está dizendo, né? Então cabe em algum momento, sim, uma mudança de estrutura, né? Quando necessário. Claro. Mas eu acho curioso, né? A gente começar assim é importante porque aí quem está assistindo a gente já pensa assim, tá, agora eu sei do que se trata, o que é uma revitalização. Só que eu acredito também que pode ter pessoas que se perguntam assim, ok, como é que eu sei que a minha precisa? Existem sintomas, porque se a gente fala que uma igreja está doente, ela vai apresentar alguns sintomas. Existem sintomas que a gente pode encontrar na nossa igreja local, que eu possa dizer assim, nós precisamos de uma revitalização? Sim. Quais são esses sintomas? Me vem à cabeça dois, eu acho que são muito claros para todos nós e até para quem nos assiste. É muito comum você encontrar igrejas que estão precisando voltar à vitalidade e elas não voltam ao passado para celebrar o passado. Elas estão presas ao passado. Tudo que se conversa é sobre aquele tempo que foi. Sim. Saudosismo, né? Saudosismo. Mas não é um saudosismo saudável, onde a gente volta ao passado, celebra, se inspira para lidar com as questões do presente. É um saudosismo puro e simples, é um saudosismo pelo saudosismo. Eu tento encontrar sentido no passado, porque no presente parece que não tem muita coisa que me inspira. Ou talvez, porque não pensar, se olhar para o passado e tentar se satisfazer com o passado, até como uma forma de negar o presente. Você olhar para o presente e perceber que as coisas não andam muito bem. O apego ao passado, talvez viria antes do apego ao passado, a grande dificuldade de encarar a sua realidade atual e fazer o diagnóstico honesto. Né? Tem algum tipo de negação. Ou a justificativa é por causa de um motivo X ou Y, mas assim, é uma grande dificuldade em olhar para o seu quadro atual e admitir que a vitalidade, se não foi toda embora, ela está indo embora e já foi uma grande parte. E para mim, só para contribuir com o último sinal, não me esgotando, né, mas um último da minha participação, um grande apego a personalidades. É uma igreja que ou ela está muito apegada a personalidades do passado ou até do presente. Aquela volta ao passado porque aquele líder, aquele pastor, ou no presente você se ancorar muito numa figura específica. Pode ser do pastor da igreja ou pode ser de uma referência de alguém de uma família importante para a vida da igreja. Eu acho que esses são alguns sintomas que claramente a gente consegue perceber em igrejas que estão perdendo a sua vitalidade, né? Dentre outros. Eu acrescento aqui ainda algumas coisas assim que a gente identifica, né? Na prática isso. Primeiro que as igrejas, elas têm um pouco de dificuldade de perceberem que elas precisam de revitalização. Geralmente eles não percebem. Mas, por exemplo, como sintoma também que a gente identifica é a perda do fervor evangelístico. Sim. A igreja que ela não se preocupa tanto mais com os perdidos, sabe assim, as práticas evangelísticas elas ficam engavetadas.
As pessoas não... Certa feita eu ouvi um determinado líder de uma igreja, não era pastor não, mas não é igreja aqui na nossa região não. Ele diz assim: a nossa igreja não tem um perfil missionário, não tem um perfil evangelístico. Né? Aí eu olhei para aquilo e falei assim: pois é, então não é igreja, né? Assim, pensei, é claro que eu não ia falar. Porque a igreja ela perde o perfil evangelístico, ela perde a sua vontade de compartilhar o evangelho, ela vai minguando. Aí você observa, ela tem poucas conversões, pouca gente nova chegando ou ninguém. Ou nenhuma. Batismo e profissão de fé são dos membros que já estão ali mesmo, e você não vê gente nova chegando na igreja. E outra coisa que a gente percebe, quando gente nova chega na igreja, há uma desconfiança dos que já estão lá, Sim. se aquela pessoa não está indo ali causar uma dificuldade para a igreja. Então, esse é um sintoma muito sério de que igrejas precisam de revitalização. E é interessante que isso não acontece só em igrejas pequenas. Sim. Isso não é um sintoma que vai acontecer numa igreja que está com 20, 30 pessoas. Uhum. Você pode ter uma igreja com 500 pessoas, uma igreja que financeiramente ela está saudável, mas que quando começa a chegar gente nova, os membros antigos eles começam a se incomodar com a chegada de gente nova. Uhum. E quando isso daí acontece em massa, você percebe que aquela igreja ela carece muito de revitalização, porque as pessoas que ali estavam, por dentro, elas não vivem mais como uma igreja. Elas vivem como um clube social. Como se estivessem vivendo ali numa sociedade qualquer, um clube social, literalmente. Né? Sim, então vocês acham que uma igreja ela pode aparentar estar bem, mas ou pelo menos negando que existe uma necessidade? O Amado está dizendo, eu estou pensando aqui, cara, assim, como que é importante a gente deixar claro essa faceta desse diagnóstico. Porque, de fato, uma igreja ela pode estar, entre aspas, bem, financeiramente bem, ela pode ter muitos membros ou um número satisfatório de membros, a sua estrutura física ser uma estrutura física que não carece de uma reforma iminente, mas uma igreja que está desconectada da missão e uma igreja que vive a sua vida como clube, assim, a vida da igreja é um fim em si mesmo. Uhum. Aí as programações são o centro da vida da igreja. Um dia eu conversava com um pastor amigo, até na época do seminário, ele falando assim, que é curioso, porque você encontra igrejas nesse perfil, nessa caminhada, que elas fazem um culto de abertura para uma programação X. E aí, depois, ela vai fazer um culto para agradecer a Deus, porque aquele culto que foi feito foi legal. Aconteceu. E fica tudo, assim, tudo em si mesmado. É uma igreja que não olha para fora, ela não tem um olhar para os perdidos. E ela tem uma dificuldade de encarar a mudança desse cenário. Porque, queira ou não, se a gente parar para pensar, essas igrejas, elas estão se sentindo confortáveis como elas estão. Né? Um pastor que foi professor nosso do seminário, o pastor Ricardo Agreste, fala que em determinados momentos, por causa dessa sensação de conforto com o status quo, tem gente que chega até a dizer assim, Deus, tá tudo muito bem, só o senhor não atrapalhar. Né? Deixa que a gente cuida aqui que vai dar tudo certo. Sim. Quando, na verdade, é uma zona de conforto. E por isso é que o de fora, ou o novo, ele é visto com uma certa ameaça, porque tende a gerar um movimento para que a gente saia dessa zona de conforto. E mudança gera desconforto, a gente sabe disso. A gente sabe que sair desse lugar confortável, onde, né, todo mundo conhece todo mundo e não tem ninguém diferente, e a gente gosta dos programas como eles acontecem, e você entrar numa caminhada de revitalização é uma caminhada que vai vir questionar esse status quo, vai questionar essa zona de conforto e vai questionar se de fato a gente está bem. Né? Talvez é só uma aparência, quando na verdade, né, a gente precisa fazer um diagnóstico mais sincero, né, e entender que a gente precisa mudar. Sim. E assim, dentre todos esses problemas, né, sintomas,
Tem algum que é mais preocupante, que a igreja precisa olhar para ele e pensar assim, olha, se perder isso daqui, isso é um grande sinal de que a gente perdeu a vitalidade. Eu estava pensando que talvez seja... Eu não vou bater o martelo e dizer que é o grande problema, mas é um grande problema. Quando a gente olha o Diego falando a respeito do excesso de atividades, de programações e tal, aí eu vou trazer para o contexto da nossa igreja, a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos, por exemplo, na nossa igreja, algo que, se bem utilizado e feito da maneira correta, é muito bom e muito positivo, que são as nossas sociedades internas. Uhum. A gente tem as nossas sociedades internas, o UPA, SAF, o PH, o MP e o CP. E essas sociedades internas, elas são chamadas pelo próprio regimento da igreja como forças de integração. E a gente esteve conversando um dia e eu disse assim, tem hora que as nossas sociedades internas, elas funcionam mais como força de desintegração do que de integração. E aí, como temos lá dentro das sociedades internas muita burocracia, é plenária, é ata, é mais não sei o quê, faz não sei o quê, aí você acaba vendo em muitos lugares, muitas igrejas, você acaba vendo uma preocupação excessiva dos irmãos com a burocracia, com a ata, com a plenária, o número de sócios que participou, chamada, primeira convocação, quórum, segunda convocação, e fica aquele negócio, é uma disputa de poder, aí vai a política para ver quem que vai ser o próximo presidente, o próximo vice-presidente, isso sobe para as federações, sobe para a sinodal. Eu estou falando de algo que eu já participei. Eu não estou falando de algo assim... eu estou falando de algo, eu lembro das costuras políticas que nós fazíamos na federação de UMP e na sinodal, eu lembro disso. Né? Então, assim, aí você perde tempo, você perde muitas vezes dinheiro, você perde muitas vezes energia com isso daí e você não foca no principal, que é a missão, que é a igreja em missão. Perde talvez aquela coisa do algo espontâneo, talvez de uma iniciativa e não porque... tem que obedecer a um certo rito, né? E veja só, o problema que eu estou falando aqui não são as sociedades internas. Sim. Mas é o que nós temos feito com elas. Aí quando você chega numa igreja, tem um monte de puxadinho. A igreja ela tem um puxadinho da sociedade tal, da sociedade tal, às vezes do Ministério de Louvor, cada um puxando para um lado. Isso aí de igreja, né? Dentro da igreja. São igrejinhas, são mini-igrejas. E nenhuma delas preocupadas com a missão, com o reino de Deus de fato. São reinos particulares. E não o reino de Deus. E eu acho que isso daí é algo que a gente precisa tomar muito cuidado dentro da igreja. É preocupante. Muito preocupante. Então é algo que a gente precisa ligar o alerta e falar assim, vamos tomar cuidado. As sociedades internas, elas têm que caminhar com a visão de reino da igreja. E aí o pastor, é aí que está o ponto. Porque também, desculpa que entrar em uma outra questão, mas eu acho que tem a ver, a gente vê muitos pastores centralizadores demais. Sim. Pastores que eles puxam todo o pastoreio extremamente centralizadores. Nada acontece sem o dedo deles. E eles não formam líderes. Aí você tem pessoas dentro das sociedades internas que não são preparados para liderar. Né? Eles são eleitos, eles são empoderados, e às vezes eles se tornam até oficiais da igreja, presbíteros, diáconos, mas eles ganham poder antes de ter uma proeminência de liderança. Eles não são líderes. Sim. E aí fica todo mundo perdido igual barata tonta, porque o pastor que esteve por ali durante uma época nunca se preocupou em formar líderes, nunca se preocupou com o discipulado, nunca se preocupou em formar verdadeiros discípulos de Jesus ali. Aí o negócio fica... Então esse é um ponto que eu acho muito importante. E assim, quando você vai pro Novo Testamento, né? Enquanto você falava, eu lembrava de dois, né? O próprio João Batista, que os discípulos, ele olha para Jesus e fala, o Cordeiro de Deus. Aí os dois discípulos dele vão... E eu li em algum lugar assim, não tem nada em João Batista que o coloque assim, enciumado ou preocupado porque aqueles dois discípulos estão o deixando. Não, ele está apontando para onde eles têm que ir, né? Então acaba perdendo a centralidade no próprio Senhor Jesus, né? Ô João, e talvez uma das causas de a gente chegar nesse ponto seja também a perda da consciência de identidade e missão. Você falou do Novo Testamento, a gente lembra de Pedro dizendo, né, que quem nós somos?
Nós somos o povo de Deus. Por que nós somos o povo de Deus? Por que Deus estendeu misericórdia para nós? Por que Ele nos adotou como filhos? Por que Jesus nos fez ramos enxertados na videira? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a missão da igreja, é a nossa missão de vida. Então, quando a igreja perde essa referência de quem ela é em Cristo e por que ela é quem ela é, qual que é o propósito de vida que o seu próprio Salvador deu a ela, a gente vai começar a achar que o propósito nosso é estender o nosso reino aqui na Terra através dos poderes simbólicos, né, que a gente encontra até dentro da igreja, e a gente vai vivendo sem saber quem nós somos e por que nós somos quem nós somos, né? Ou seja, a gente vai pegar a missão que deveria ser a prioridade e ela influenciar toda a nossa vida como igreja, e nós vamos colocar a missão debaixo de um monte de outras coisas que não deveriam ser prioritárias. E essa também é uma realidade encontrada dentro da vida de igrejas que precisam de revitalização. E aí é legal o que o Amado disse. Isso não tem a ver com muito membro, pouco membro, porque a igreja grande faz isso, a igreja pequena também. Sim. Isso não tem a ver com uma estrutura predial excelente ou uma estrutura predial precisando de manutenção, porque tanto uma igreja quanto a outra igreja, tanto um perfil quanto o outro, tanto igrejas que são igreja para os ricos dos ricos, quanto igrejas da classe média, quanto igrejas que estão na periferia, elas correm o mesmo risco de perderem a vitalidade e, por causa disso, viverem essa série de desdobramentos e consequências que a gente está compartilhando. Sim. Eu acho... É engraçado, né? Porque eu lembro quando eu comecei o ministério, eu trabalhava numa igreja pequenininha, quando eu era seminarista, e eu casei ainda no seminário. E eu lembro que eu falava para minha esposa assim, né? Era uma igreja bem pequena, devia ter umas 10 pessoas. E eu lembro de falar para ela assim, olha... Eu acho que o que a gente está aprendendo com essas 10 pessoas, a gente vai encontrar em qualquer outro lugar. Só aumenta a proporção. Aumenta a proporção. E eu acho interessante a gente fazer isso e ter muita clareza no diagnóstico e dizer assim, existe um problema. Às vezes, a igreja de quem está... Às vezes quem está assistindo a gente pode imaginar que, não, lá está tudo bem, mas pode ser só uma aparência de estar tudo bem, né? Sim. Mas deixar bem claro para essas pessoas que ainda há esperança para a igreja, né? Dessa revitalização feita da maneira correta pela palavra do Senhor, mas a gente vai fazer isso no próximo programa. Ok. Porque agora a gente só colocou os diagnósticos. No próximo programa a gente conversa um pouco mais então sobre o processo de revitalização e quais são os primeiros passos. Se a gente pode falar mais de problema ainda, se quiser, não tem problema não. Mas a gente conversa mais sobre isso no próximo programa e a gente ajuda pessoas que estão nos assistindo. Coisa boa. Isso aí. Você ficou com a gente até aqui, meu muito obrigado. Eu espero encontrar você no nosso próximo programa e nós vamos conversar um pouco mais sobre esse processo de revitalização, uma vez que você já identificou os problemas, sintomas, já fez o diagnóstico aí da sua realidade. Eu espero encontrar você aqui, que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima. Encontrei um farol. Em meio à escuridão, só ele fez brilhar o sol. Você deseja entrar em contato conosco, nos enviar uma pergunta ou até mesmo seu pedido de oração? Basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as nossas atividades através das nossas redes sociais.